No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Oi, gente, eu sou a Patrícia, da Burguesa. Eu tô aqui na Polônia, mais especificamente em Cracóvia. E eu queria mandar um abração pro Cartão de Visita. Obrigada. Cartão de Visita News. Obrigado de novo pelo teu prestígio, doutor. Tá me ouvindo bem, não? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ouvindo bem. Você me ouve bem? Tá tranquilo. Deixa eu apresentar, então. Eu tô aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Irineu Fava, que é integrante da 17ª Vara da Câmara de Direito Privado. Também coordenador da Comissão de Apoio ao Servidor, que é o CAP, Setor de Acessibilidade e Assédio Moral e Sexual do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Irineu, vamos falar um pouquinho primeiro da sua vara, para que a gente tenha um tempinho de programa ainda. Nós temos meia hora para falar, que depois entra a entrevista na sequência com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Fernando Torres Garcia. Vamos falar um pouquinho da sua vara para depois a gente falar do que está rolando hoje, que você está coordenando. Muito bem. Boa noite a todos e a todas que nos veem, nos assistem. Boa noite, Zacarias. Mais uma vez eu quero reiterar que é um prazer estar aqui, uma honra para mim, esse espaço que você tem, que eu sempre digo, é plural, democrático, e permite que a gente divulgue as boas ações, né, as ações voltadas ao benefício dos nossos, sobretudo dos nossos funcionários com deficiência, nossos funcionários de uma maneira geral. Então, isso é muito positivo para todos nós, até para que a sociedade também
conheça, não é? Tome ciência, né, da atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo em temas tão sensíveis. Então, agradeço por estar aqui. Como você ressaltou, eu sou integrante e presido também a 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo. E é uma Câmara que atua, né, fundamentalmente na área de direito civil, direito contratual, possessório, etc. Então, e paralelamente à minha função judicante, né, jurisdicional, eu também coordeno, né, a DAPS, que é a Diretoria de Apoio ao Servidor, né, que é composta basicamente de 2 comissões, uma cuida de assédio moral, assédio sexual e discriminação, e a outra cuida especificamente de acessibilidade. Então, essa é a minha atuação aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Irineu, eu não sei se existe ainda, se faz parte desse contexto, porque o CAPES é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão nas iniciativas voltadas à implantação e à disseminação de atividades, ferramentas e recursos de acessibilidade. Isso também foi um trabalho que vocês fizeram, que tem também uma outra, e foi em outra oportunidade, que também deve ter uma sequência disso. Sem dúvida. Isso é o amadurecimento de um trabalho que vem já de algum tempo. Só para a gente situar corretamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o único que tem uma diretoria específica voltada para isso. Nós éramos uma comissão de apoio. Agora evoluímos e fomos guindados, né, dentro da estrutura administrativa do tribunal, a uma diretoria. E isso nos dá mais autonomia para trabalhar, nos dá mais liberdade, mais iniciativa. Então, é um passo muito importante conquistado dentro do Tribunal de Justiça por conta disso, porque a comissão hoje ela tem uma autonomia muito maior de fazer as propostas e propor as boas ações, né, visando combater e prevenir, não é, o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação e também garantir a acessibilidade daqueles que têm alguma deficiência. Agora, isso, na realidade, isso é específico para o funcionalismo ou funcionário público, né? Eu queria que você me explicasse, inclusive eu queria remendar sobre isso. Dependendo do que você me responder, porque isso acaba também, juridicamente, dando mais convicção e experiência para vocês em qualquer outro tipo de ação também relacionada a esse assunto. Sem dúvida. Então, é uma diretoria que cuida dos funcionários do Judiciário Paulista, né, dos funcionários, de uma maneira geral, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Claro que a gente faz parcerias, a gente tem vários parceiros, a gente troca muita experiência com outros setores, tanto da iniciativa privada quanto pública, né, que também atuam nessas bandeiras, entendeu? Porque a grande proposta, né, é criar uma consciência, né, a fim de criar um ambiente de trabalho sadio, né, não tóxico, sobretudo, e também garantir, não é, o bem-estar das pessoas. É uma gestão de pessoas para pessoas. Agora, como é uma iniciativa do tribunal, da magistratura, segunda instância, que tem uma certa relevância, até porque se vai dar sequência a alguma situação ou não, vocês também são chamados para a empresa privada para dar algum tipo de orientação, ou, como você comentou, vou tirar a liturgia do cargo, vou te chamar de você, de trocar experiência, como você comentou agora aí, fazer parceria, entender o que está acontecendo, porque às vezes tem muita falta de informação, o cara pensa que está fazendo uma brincadeira e está cometendo um assédio. Sem dúvida. Então, importantíssimo isso, porque a gente aprende e amadurece, né, com a troca de experiências, né? A gente tem muito contato com a iniciativa privada, com setores também da área pública, né, no sentido de colher informações e também prestar, né, todo tipo de apoio, amparo e fornecer também elementos para que esses núcleos vão se difundindo, né, entre as várias áreas, entendeu? Então,
nós atuamos em parceria. Nós temos cartilha, nós temos curso de capacitação, nós temos várias vertentes. Hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo, como eu digo sempre, está na vanguarda dessas questões, correto? No Brasil. Quer dizer, ninguém tem nada parecido no Brasil com o que nós temos aqui em São Paulo. Tanto na área de assédio, quanto na área de acessibilidade, discriminação e tudo mais. Inclusive, trabalhamos dentro de uma filosofia, né, própria. Depois a gente pode abordar isso com mais calma, porque é muito importante a gente estabelecer isso, a criação da consciência, né, para que a gente tenha um não, né, consciente, consensual de todos. Parece que virou... vocês devem estar assistindo muita coisa que até acontece com pessoas reconhecidas internacionalmente e tal, essa questão de assédio em qualquer outro ambiente, vamos dizer assim. Isso também, foi por causa dessas histórias, dessa experiência, que acabou surgindo essa ideia, ou aconteceu, vocês tiveram alguma experiência, mesmo dentro do tribunal, ou na primeira instância, chegaram a ter alguma experiência relacionada? Como é que surgiu essa ideia de vocês montarem essa diretoria para cuidar dessa área? Isso começou com um núcleo de apoio psicossocial ao servidor, né? Então, esse núcleo ele fazia o acolhimento e ele prestava o apoio, o amparo psicológico, né? O funcionário chegava lá com algum problema psicológico, algum trauma, e aí começou a se identificar que muitos desses traumas eles eram resultado, não é, de um assédio moral, por exemplo, de uma discriminação, de uma pressão exagerada dos gestores em relação aos funcionários. E isso é traumático, porque isso aí torna o ambiente de trabalho extremamente tóxico, nocivo, traumático. Então, porque vocês são juízes de direito, são autoridades na realidade, e cria aquele certo temor, né? Então, o que se percebeu? Olha, nós não podemos só dar o apoio psicológico, nós temos que começar a combater a causa, não é? Para evitar que o mal maior aconteça. E foi o que aconteceu. Então, isso foi evoluindo, chegou-se às comissões, não é? E agora chegamos num estágio, né, de atuação que nos permite hoje ser uma diretoria, entendeu? Então, é uma evolução que veio em função dos acontecimentos. Então, depara-se, né, infelizmente, no ambiente de trabalho, você tem, muitas vezes, a questão do assédio moral, do assédio sexual, a discriminação, que é outra coisa extremamente nefasta, que tem que ser prevenida até, né, mais do que punida, né? A gente costuma dizer, eu não sei se eu estiver me alongando, pode... Não, fica à vontade. Não, nós temos tempo, pode ficar à vontade. Então, o que acontece? A gente procura hoje criar uma consciência, sabe, da não discriminação, do não assédio e de acessibilidade. Por que o não? Porque se eu crio uma ideia de discriminação, anti pressupõe confronto, pressupõe divisão. Então, se eu tenho anti, eu vou ter um pró. E não é essa a intenção. A intenção é que todos tenham a consciência que essas práticas são nocivas, né? E a partir daí, a gente não vai ter mais necessidade tanto de punir. A punição, ela é importante, é uma ferramenta importante também, mas não é a essencial e não é a melhor. A melhor é a conscientização, por quê? Porque previne, evita. Muitas vezes a pessoa, ela é punida e ela fica mais revoltada ainda pela punição, porque para ela, na consciência dela, ela não está errada. Então ela fala, poxa, eu fui punido por algo que eu não estou errado, o que eu fiz? Então pode gerar uma revolta ainda maior. Quando a pessoa se conscientiza, é diferente. Eu não devo fazer isso. Eu não devo ter uma conduta discriminatória. Eu não devo ter uma conduta de assédio, né? Ontem, terça-feira, eu participei de um programa na Rede Vida. Me fizeram uma pergunta. Mas você diferencia, né, a situação de, por exemplo, um assédio moral e um flerte? Tem essa confusão aí. Uma pergunta
é muita fortuna de uma colega sua, uma jornalista que estava participando ali. Ali também é um programa ao vivo, muito, muito bem elaborado, muito bem estruturado. Então, eu estava dizendo, eu sempre digo o seguinte, de fato, existe uma linha muito tênue que divide, né, o assédio, por exemplo, de um flerte, de uma abordagem, né, não constrangedora. O limite disso, não é o respeito à situação que gera isso. Quer dizer, a pessoa pode ter uma abordagem e desde o momento que ela se recuse àquela solicitação, a partir daí, né, você começa, então, a gerar uma situação de constrangimento. E se isso se der em função de hierarquia, né, no cargo, no emprego, por exemplo, quer dizer, o chefe assediando o seu funcionário. Isso piora muito e aí configura o assédio. Assédio de importunação, o assédio sexual e importunação sexual. O assédio moral pode até caracterizar bullying, né, que se diz, e o bullying hoje é crime, né, é tipificado por crime. Bom, se eu não me engano, foi agora no ano passado, a gente sempre usa experiência sempre é bom ter experiência de outras culturas e tal. Nos Estados Unidos, o ano passado, determinaram uma lei lá que tinha muito isso dentro do trem, e uma pessoa ficar encarando a outra, assim, constrangendo a pessoa, é uma questão de prisão lá nos Estados Unidos. Eu falo isso porque nós não somos Estados Unidos, mas isso é uma coisa que é mundial, acontece em tudo quanto é lugar, mas tem que saber lidar com essa situação, como você falou. Você, às vezes, faz uma brincadeira que não seja de mau gosto, e você vai perceber no momento se você errou, se você não errou, ou se você está exagerando. É o exagero que acaba criando problemas legais, inclusive, né? Às vezes o constrangimento vem do olhar mesmo, né? Um olhar intimidatório, um olhar de ameaça, né? Tudo isso daí influencia. E é muito importante também o lado de quem está sofrendo isso, né? Porque não basta só a intenção de quem está fazendo. É como essa atitude repercute na vítima do assédio, do constrangimento. Quando tem o assédio sexual, doutor Irineu, que é comprovado abertamente e tal, partindo daí, seria um crime e depois caberia uma ação moral contra a moral também, não? O assédio sexual, hoje, ele pode caracterizar importunação sexual, dependendo se tiver grau de violência, pode até caracterizar um estupro, e o mero assédio, hoje, por norma do Conselho Superior, do Conselho Nacional de Justiça, é considerado falta funcional grave. E como falta funcional grave, o autor do assédio sexual, ele está sujeito à demissão do serviço público, tá certo? Mediante o regular processo administrativo. Apurada a responsabilidade dele por assédio. Por quê? Porque hoje isso está disciplinado administrativamente como falta funcional grave. Por que vocês chegaram nesse ponto? Porque essa questão de criar essa diretoria agora, ou ela já vem há algum tempo? Porque eu sei que o novo presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Fernando, inclusive, eu peço desculpa, eu não tive tempo de abordar esse assunto com ele no tribunal, que era uma das pautas, mas por uma questão de dedinho profissional, acabou dando um problema técnico, e ele tinha também um problema de agenda, e a gente acabou não falando sobre esse assunto. Por isso que é importante que você esteja aqui junto, que já vem na sequência a entrevista dele. Mas por que surgiu esse tipo de trabalho? Inclusive, você pode até comentar que parece que essa semana também teve uma decisão de quem tem problema com filhos, ou algum problema de deficiência. Aí você vai explicar direitinho que tem problema de encaixe de horário profissional e tal. Isso. Foi uma pena que você não conseguiu tratar desse assunto com o nosso presidente, o desembargador Fernando. Nossa, foi uma falha, minha falha. Entendeu? Foi minha falha. A gente tem que render homenagem a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Não, ele tá completamente, como você falou, ele está completamente firme. E a presidência do
tribunal, hoje, também, quer dizer, desde a gestão anterior, que eu comecei a participar, né, nos deu sempre amplo e total apoio nas nossas iniciativas. Né? Todas as iniciativas contam com o apoio da presidência. E o desembargador Fernando Torres Garcia tem nos dado toda a condição de fazer um bom trabalho, um trabalho saudável. Como eu disse no início, a necessidade dessa atuação, a necessidade de toda essa ação, né, foi exatamente isso: tornar o ambiente de trabalho sadio, saudável, uma situação não tóxica, não traumática, que a pessoa chega lá muitas vezes, sofre uma pressão fora do comum, uma cobrança exagerada que cria, né, um sentimento emocional negativo. Então, como que a pessoa vai trabalhar? O trabalho forense, ele já é um trabalho árido, né? Quer dizer, não é assim, não são coisas agradáveis, né? São problemas que brotam, né, no judiciário, correto? Então, ainda se você tiver um ambiente de trabalho tóxico, ruim, piora muito. Né? Então, hoje, qual é a finalidade? A finalidade é tornar esse trabalho sadio, porque isso gera eficiência na prestação do serviço. Quando se trabalha de uma forma tranquila, de uma forma saudável, a qualidade e a eficiência do serviço prestado também é positiva. Isso reflete na ponta. E quem está na ponta? A destinatária do serviço judiciário, que é a sociedade. Então, a busca é por isso, é por uma prestação de serviço eficiente à sociedade. Agora, há uma preocupação muito grande em se divulgar esse tipo de trabalho que o tribunal está fazendo e acaba dividindo isso com o pessoal da civil, né, com a empresa privada. Sem dúvida. Por uma questão ou outra. Há uma necessidade muito pontual de falar, não, nós temos que fazer isso e tal, que inclusive tem uma diretoria que está cuidando, o presidente está apoiando. E agora, houve, além dessas questões que vocês tomaram essa decisão de vamos criar essa coordenação. Para quem não sabe, o doutor Irineu já trabalhou na Associação dos Magistrados Brasileiros, que cuida da classe do juiz do Brasil inteiro. Já trabalhou também, já foi também diretor da diretoria da FAMAJ, Associação dos Juízes do Estado. Quer dizer, é uma pessoa muito experiente. Inclusive, a gente comentou, inclusive, com o presidente do tribunal, que eu sempre brinco aqui, que o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo. Até aí o doutor Fernando veio com uma novidade, falou, bom, do mundo acho que não é, porque parece que tem o da China, mas o da China é um caso à parte, ele fala na entrevista. Então, assim, você imagina a experiência que vocês estão passando relacionado a isso. E tem acontecido isso, doutor Irineu, para chegar nesse ponto? Tem acontecido? Tem. Mas é imaturidade, é falta de experiência, é cultura, o que você acha que pode ser? É uma série de fatores, mas o fator cultural é o principal. Né? Porque a estrutura do serviço judiciário, assim como toda a estrutura social, ela é hierarquizada, né? Então, o que acontece? Você, dentro de uma instituição, dentro de um núcleo, dentro de uma corporação, você tem aqueles que comandam, aqueles que coordenam, né? E tem os chefes e tem os subordinados. Então, o importante é que, hoje, estabelecer limites de atuação do gestor, do chefe. Porque a superioridade hierárquica que ele tem não lhe autoriza a tratar qualquer subalterno, qualquer outra pessoa com desrespeito. Correto? Então, o respeito é a chave. Agora, precisa desenvolver essa cultura para que ele perceba, aprenda quais são as condições, as situações que caracterizam o assédio, quais situações que são normais. Hoje nós temos cartilha, nós temos uma série de instrução sobre isso. E mais, né? Ontem tivemos uma vitória importantíssima na nossa diretoria, porque conseguimos, isso também é pioneiro no Brasil, a regulamentação estadual de um horário especial de trabalho para servidores com deficiência. Certo? Então, hoje, o servidor com deficiência ou um dependente dele que tenha deficiência,
assegura ao servidor uma carga horária de trabalho diferenciada. Flexível, de repente? Flexível, talvez não. No sentido de que ele tem diariamente um tempo para cuidar de si, se for deficiente, ou de um dependente que tenha deficiência. Então, isso ajuda muito, porque muitas vezes, dependendo da situação, você tem que levar a pessoa a médico, levar a pessoa, por exemplo, a terapia, levar a pessoa a fisioterapia, e assim sucessivamente. Então, como essas coisas acontecem também no horário comercial, digamos assim, né, no horário de trabalho, então o tribunal estabeleceu ontem, aprovou uma resolução que garante um horário diferenciado. Isso era uma reivindicação dos servidores, das associações de servidores, né, seus sindicatos, né, que associações, para garantir, né, esse horário especial. E ontem nós conseguimos a aprovação. Essa é mais uma vitória, não só da DAPS, mas do Tribunal de Justiça. Doutor Irineu, o CAPS, ele não é de hoje, né? Ele começou o ano passado, na outra gestão do Tribunal de Justiça. A DAPS. A GAPS já é um pouco mais antigo. E o social no início, né, que era só um núcleo. Então, ele tinha também uma coisa que eu acho que é interessante, até porque pela essa questão de hierarquia dentro do tribunal, ela parece que também cuidava da interlocução com o funcionário, com a corte. Tinha essa questão ou não? Desculpe, eu não ouvi direito. Não, que tinha. Eu li a respeito que tinha. Que também aqui, ó, tá aqui a CAPES, ela cuidava também da interlocução com o funcionário, com o pessoal da corte. Tinha isso ou não? Sim. Não, até hoje, né? Nós fazemos, digamos assim, uma ponte, né? Porque toda a parte administrativa do tribunal, ela é comandada basicamente pela presidência, né? Então, os pleitos, né, as condições, as situações, muitas vezes, como nós fazemos o acolhimento do funcionário na DAPS também, a gente encaminha, né, para os órgãos competentes, e fazemos a interlocução, fazemos a ponte, levamos e ponderamos, né, e é feito um excelente trabalho hoje, sabe? A gente nota que há uma evolução, né, também dos gestores, né, dos chefes, dos diretores, daqueles que têm algum comando, né? Tem diminuído muito nesses últimos tempos aí as questões de assédio, as questões de discriminação, principalmente. Estamos, acredito eu, caminhando muito bem. Está sendo muito positivo trabalhar nesse setor, porque os resultados estão aparecendo. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar relacionada a esse assunto, que é bem pertinente, doutor, que a gente poderia falar, que eu esqueci, não? Se tem alguma coisa que o senhor poderia falar a respeito? O que eu queria ressaltar seria exatamente isso, né? Essa última aprovação dessa resolução, isso aí vem beneficiar, né, uma gama razoável de funcionários, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, muita gente às vezes não tem esse conhecimento, tem mais de 1.000 funcionários, né, dos seus 42 mil, em média, aí, que se tem na ativa, mas mais de 1.000 funcionários com deficiência. Nós temos deficientes visuais, físicos, auditivos, enfim, sensoriais. Então, hoje todos, com acessibilidade garantida a todos. Porque a inclusão, né, a acessibilidade, hoje não é só garantir a locomoção, o acesso físico da pessoa ao prédio, como rampa. Hoje nós temos também que pensar na inclusão digital, porque o serviço todo é digital. Aliás, o mundo hoje é digitalizado, né? Então, inclusive, nós temos também outra ferramenta importantíssima para deficientes visuais, que é o sistema JAWS, que é um leitor de tela para deficiente visual. Então, nós temos Libra, formação de intérprete de Libra pelo tribunal. A nossa meta é dotar cada unidade judiciária com um intérprete de Libra próprio, porque às vezes ou vem alguém de fora, ou uma audiência que o juiz precisa de um intérprete ali, porque vai ouvir uma pessoa que tem uma deficiência auditiva ou de fala, né? Então, a finalidade é essa, é colocar em cada unidade judiciária, formar um funcionário que é também intérprete de Libras.
e assim sucessivamente, né? A inclusão hoje está... Os prédios novos são todos voltados, todos pensados nos protocolos de acessibilidade. São, digamos, aquele que se chama de prédios inteligentes, né? Quer dizer, que permite o acesso de pessoas independentemente da sua condição. Bom, doutor Irineu, eu gostaria de agradecer de novo a sua elegância. Eu gostaria de agradecer a tua humildade. Sempre nós tivemos. Você faz parte do jogo aqui, porque até fora do país a gente já gravou e deu samba, né? Com a sua oratória e a sua experiência, né? Tivemos uma experiência agora no final do ano, fora do país, que nós fizemos uma entrevista informal e no fim veio um advogado cumprimentá-lo. Foi impactante. Foi impactante aquilo, porque falou, muito obrigado pela sua aula, né? E assistindo a gente. Mas eu acho que... De fato, aquilo lá foi uma coisa assim inédita, né? Mas, isso tudo... Quando o entrevistador é bom também, é experiente, conhece do ramo, a gente fica à vontade. Eu acho que de vez em quando eu falava, o meu ex-chefe, ele falava, precisa puxar a corda para dar uma segurada no Zacarias às vezes. Mas no final acaba dando certo. Deixa eu te fazer a última pergunta e eu vou encerrar literalmente e depois eu venho na sequência com o doutor Fernando, que eu entrevistei lá no plenário, no Palácio da Justiça, que a gente conversou, foi muito rápido, uns 17 minutos mais ou menos, e a gente falou da vida dele, profissional, como que funcionava, ele explicou um pouco da corregedoria, que ele foi corregedor, ele explicou também um pouco da Câmara Criminal, que ele foi presidente também, então assim... E assim a gente junta esse assunto que eu queria abordar com ele, e uma questão técnica acabou não dando tempo. Para quem o desembargador Fernando tem uma carreira, uma história de carreira também muito rica. Foi piloto, ele contou tudo isso, foi sensacional. Ele está vindo, ele tá na sequência, ele vai entrar nesse programa e eu quero afirmar aqui que estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas, que eu sou presidente do Chain Zayer, que detém, inclusive, a Band Litoral, a maior afiliada da Record de Campinas, SBT Vale Paraíba e Ribeirão Preto Local e NET. Então, doutor, para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Meu cartão de visita eu entrego sempre para uma pessoa que eu tenho que fazer justiça, né? E uma pessoa que se eu tenho também hoje alguma expressão, alguma relevância, devo a ela. E agora, também no Dia das Mães, eu não posso ignorar, porque além de uma excelente esposa, não é? Muito dedicada, é uma mãe inquestionável, impecável. Então, na realidade, eu vou te falar, é uma mulher de fé, hein? Sem é uma mulher de fé. Muita fé. Uma mulher de muita fé. Muita. Então, meu cartão de visita vai para minha eterna amada, Cátia. E vamos deixar solidariedade para o pessoal do Sul. Eu sei que a dona Cátia está orando por essa gente aí. Tenho certeza. Não só orando, como também atuando, né, nas paróquias que ela frequenta aqui em São Paulo, com grupos de oração, com grupos de donativos, de coletar material, de enviar. Então, está sendo feito um trabalho. Claro, a tragédia que se abateu aí no sul do país é uma coisa, né, totalmente... É triste, né? Uma coisa muito triste da gente assistir aquilo. É uma tragédia. A gente perdendo as coisas, vidas, né? Então, é uma coisa muito trágica. Fica aqui a nossa solidariedade aos nossos queridos irmãos gaúchos. Sintam-se abraçados, doutor. Sintam-se abraçados. Muito obrigado pela sua elegância, que é uma coisa que está faltando muito hoje e eu sei que você tem de sobra. Obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Beijo em casa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista aqui estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, na Rede Brasil de Televisão e mais 30 portais. Aliás, também no YouTube. Eu vou primeiro aqui apresentá-lo, depois eu vou comentar quem é essa personalidade que está do meu lado hoje, que eu agradeço o prestígio. Prazer é nosso. Ele nasceu em São Paulo, ele é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP,
turma de 82, iniciou sua carreira na magistratura em 1983, nomeado juiz substituto na 4ª circunscrição judiciária, com sede em Osasco. Ao longo da carreira, foi titular nas comarcas Mirandópolis, Indaiatuba, Diadema e São Paulo, no Regional da Lapa, tendo sido promovido o cargo de desembargador em fevereiro de 2008. Foi conselheiro da Escola Paulista de Magistratura nos biênios de 2016-17, 20 e 21. Foi eleito presidente da seção de Direito Criminal do TJ, biênio 18 e 19, e corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo. Bom, simplesmente aqui eu estou com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos no Palácio, né, doutor? Palácio da Justiça. Doutor Fernando Antônio Torres Garcia, ele vai estar de biênio 24 e 25. Exato. Eu quero fundamentar aqui um abraço aqui do Chaim Zayer, que é do grupo, um dos grupos de comunicação que mais cresce hoje, que é Band Litoral, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada de Campinas, e Ribeirão Preto Local, e NET. E a Rádio Nova e a Rádio 79, que está tudo nesse grupo. E o portal R7, que estará hospedado lá também. Que bom. Saiba que é um prazer para mim, pessoalmente, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, poder se comunicar com a imprensa nos seus mais variados segmentos. Você sabe que, Excelência, eu tenho entrevistado muitos juízes nesses últimos 3 anos, né? Foi uma coisa muito rápida, porque acabou virando... a gente tinha um programa de televisão na TV que era mais ou menos esse perfil, e acabou virando um programa de televisão via internet. E todos gostam de dar entrevista e falar da sua posição. Eu queria lhe perguntar isso para depois a gente voltar no início. O que pensa a lei orgânica relacionado com esse pessoal? É importante que eles falem, os juízes? Quando eu entrei na magistratura, Zacarias, há 40 anos atrás, em janeiro eu completei 40 anos de magistratura, nós éramos proibidos de conversar com a imprensa. Não era possível. Havia uma recomendação para que nunca falássemos com a imprensa. Hoje o mundo mudou, hoje o mundo está globalizado já há bastante tempo. E o juiz tem sim que falar com a imprensa, mas nunca falar sobre os processos que estão sob o controle dele, magistrado. Falar sobre a vida dele, falar sobre a sociedade em que ele vive, falar do mundo em geral, pode falar sim e deve falar. Nós não vivemos mais enclausurados. Vamos à primeira pergunta que eu sempre faço, né? Que é o início de tudo. Como é que foi essa questão de ser advogado, chegar no direito, né? Porque adolescente e chegar no direito, e essa questão da magistratura, foi vocação? Eu queria que você me explicasse. Sim, foi vocação. A minha família é uma família de advogados, pais, tios, sogro, todo mundo é do ramo do direito. Mas eu não, eu tomei um outro rumo antes de fazer direito. Eu era cadete da Força Aérea Brasileira, fiz a escola preparatória de cadetes em Barbacena, depois fui para a academia da Força Aérea e quando terminou o meu voo no primeiro ano, eu resolvi pedir desligamento e aí sim fui fazer a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito, já desde o primeiro ano trabalhando em escritórios de advocacia, sobretudo do meu tio, Francisco Garcia Camacho, advogado, eu vi que a advocacia não era para mim. Que eu realmente, a minha vocação lá pelo 3º, 4º ano da faculdade, que a minha vocação seria para a magistratura. E eu me preparei e tão logo terminei a faculdade em 82, prestei o concurso em 83 e fui aprovado. E cá estou há 40 anos e 3 meses. Agora, essa questão de ser cadete é a vontade de qualquer adolescente, sim, né? Vai voar, é a época do Top Gun, é isso? Sim. Não, é um pouco antes do Top Gun. Até um pouco antes. Tanto que o avião que eu solei, que eu pilotei, piloto até hoje, é um monomotor, não era nenhum jato do Top Gun, não era isso não. Mas o filme era um entusiasta, sim, né? Sim, da questão Bom, e como que foi, depois disso, aí você foi designado como substituto em algumas comarcas. Me conta como é que foi essa história de uma comarca para outra, como é que funcionou? A vida do magistrado é de comarca em comarca, né? Eu comecei minha carreira em Osasco. Na sua época era tudo, né? Fazia tudo. Tudo. Mercê da minha classificação, que foi boa, eu pude escolher, e escolhi na Grande São Paulo, porque eu sou paulistano, vivo em São Paulo, adoro morar em São Paulo, então escolhi Osasco. Mas logo em seguida já fui promovido para a comarca de Mirandópolis, que fica a mais de 600 quilômetros de distância da capital. Me mudei para lá, já era casado, eu e minha esposa fomos para lá.
Fiquei em Mirandópolis por volta de 7 meses e em seguida fomos para Indaiatuba. Eu fui promovido a Indaiatuba, onde morei também. Depois de Indaiatuba vim promovido para Diadema, Grande São Paulo, aí já passei a morar em São Paulo. E trabalhando também, depois de Diadema, na capital, como juiz de direito auxiliar da capital. E era uma pretensão, passava na sua cabeça, com toda essa experiência, ter trabalhado em algumas comarcas e de um dia chegar a desembargador? Jamais, jamais. Eu nem sabia se chegaria a desembargador, quanto mais a Corregedor-Geral da Justiça. Isso que eu queria perguntar também, que é importante. Presidente da Seção de Direito Criminal, Corregedor-Geral da Justiça e hoje, para minha honra, presidente do Tribunal de Justiça, do maior Tribunal de Justiça do mundo, em número de processos. Puxa, eu ia falar, inclusive, até que a gente comentou na comunicação, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, que é o maior tribunal do mundo. Ele é não sei se eu estou falando corretamente, ele é o maior tribunal do mundo em desembargadores também, não? Não, em desembargadores não, há um tribunal na China, que não é muito parâmetro, né, em termos de quantidade de pessoas, em que é maior que o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não sei se você sabe, nós temos tramitando cerca de 21 milhões de processos, né? Somos em 2.539 magistrados, contagem de hoje. Estamos espalhados por 320 comarcas, capital e todo o interior do estado, em 775 prédios. Veja o gigantismo do Tribunal de Justiça, que tem cerca de 40 mil servidores. Controlar, dirigir o Tribunal de Justiça de São Paulo é uma imensa responsabilidade, além de uma honra indizível. Sobretudo agora, neste ano que nós completamos 150 anos. No dia 3 de fevereiro, o Tribunal completou o seu Sesc centenário. Vamos falar um pouquinho da área criminal. Você foi presidente da seção da área criminal. E sou desembargador da seção de direito criminal. Então, explica como funciona para quem está estudando, para quem é do direito, quem é advogado, porque às vezes esses caras não têm muita informação relacionada como funciona. Eles estão toda hora aprendendo. E outra, a comunicação está muito aberta. Sim. Então, tanto como ela está para informar, como ela está atrapalhando também algumas coisas. Eu queria que você explicasse como funciona e qual é essa relação que tem com o presidente relacionado aos desembargadores. Sim, então eu vou grosso modo, uma pincelada muito genérica. É praticado um fato tido como criminoso, a polícia apura, a polícia civil, que a polícia judiciária faz a apuração, ou seja, instaura o seu inquérito policial, e se o Ministério Público achar que realmente aquele fato é crime, ele denuncia o acusado à justiça. O juiz ao qual for dirigida essa denúncia, recebe a denúncia e começa uma ação penal. Ao final da instrução, essa pessoa pode ser absolvida ou condenada. Se condenada, tem direito a recorrer. Se recorrer, a apelação vem para uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós somos aqui em São Paulo em 80 desembargadores da seção criminal, são 16 câmaras que julgam esses recursos, essas apelações. E o presidente da seção de direito criminal é o que administra essa seção criminal aqui em 2º grau de jurisdição. Agora, o presidente da Câmara Criminal, tantos outros auxiliares, eles trabalham também em conjunto, que também você foi presidente, que é da Corregedoria, não? A Corregedoria também trabalha em conjunto? Não, aí não. A Corregedoria-Geral da Justiça tem por finalidade precípua a administração do 1º grau de jurisdição. Nós temos cerca de 2.200 juízes em 1º grau de jurisdição. Então, toda a organização procedimental do 1º grau fica a cargo do Corregedor-Geral da Justiça, que hoje é o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, meu colega de faculdade também. E os desembargadores tiverem algum problema, quem fiscaliza é o CNJ? Não, é o presidente do tribunal. Presidente do tribunal. O presidente do tribunal tem trabalho, presidente do tribunal, hein? Tem trabalho. O corregedor dos desembargadores, no primeiro momento, é o presidente do Tribunal de Justiça. Imagina você ter que trabalhar em cima de um... Eu queria te perguntar o seguinte também, vamos para um assunto que é um pouquinho, eu não diria crítico, mas faz parte, né? Eu sei que o presidente do tribunal, ele cuida da parte orçamentária do tribunal. Também. Ligado ao governo do estado. Agora, existe uma certa
é uma certa independência, né? O presidente do tribunal junto ao governo do Estado. É soberano o presidente do tribunal. Os poderes são independentes. Agora, eu queria que você me explicasse, falando sobre isso, falando em a questão de verbas, essas coisas, essa situação polêmica que você pode falar relacionada a essa questão do quinquênio, que saiu o assunto entre o pessoal do tribunal e do Ministério Público. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só fazer uma ressalva. Fica tranquilo, à vontade. Eu gostaria que você soubesse que no estado de São Paulo, os 3 chefes de poder, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, nós convivemos em perfeita harmonia. Temos absoluta independência um em relação ao outro, mas nós 3 vivemos harmoniosamente, com muita responsabilidade, cada qual chefiando o seu poder. Isso que você me pergunta é a PEC 10, que está cuidando da retomada do que se chamava de quinquênio, mas hoje não, hoje se diz VTM, Valorização do Tempo de Magistratura. Não me parece correto que alguém que ingresse na magistratura hoje, um juiz substituto com 24, 25 anos de idade, ganhe quase igual a quem já está na magistratura como eu há 40 anos. Então o que faz essa PEC? Busca o quê? Busca retomar a valorização do tempo de trabalho, o tempo de magistratura e do Ministério Público. É simples assim. A cada 5 anos de serviço, de trabalho, acresce 5% ao subsídio do magistrado. É simplesmente valorizar a experiência, valorizar o trabalho, valorizar a efetiva dedicação à magistratura e ao Ministério Público. Agora, você tem ideia, quando se fala em valorizar o tempo que... vamos falar de empresa privada, que é mais ou menos... se falava muito em compliance ultimamente, tal. Mas... não é simplesmente cada 5 anos, assim, faz parte da regra, né? Mas essa pessoa tem que ser avaliada. É lógico, mas a avaliação é feita constantemente dos magistrados. Nós temos a Escola Paulista da Magistratura, temos a Corregedoria Geral da Justiça, que eu posso te dizer porque acabei de deixar a Corregedoria, nós fazemos acompanhamento constante de todo o primeiro grau de jurisdição. O juiz tem que enviar os dados, ou nós podemos acessá-los diretamente, por via informatizada, a produtividade de cada magistrado e a conduta individual, pessoal, social de cada juiz. Desculpe. Imagina. Então, todos são avaliados constantemente, não é só o critério objetivo de decurso do prazo, ele também é subjetivamente avaliado constantemente. Agora, qual é o seu pensamento hoje? Você acabou de me passar essa questão de... eu acho que tem todo sentido, eu acho que toda empresa funciona assim, de uma pessoa que está entrando tem que ser galgando para chegar lá, porque não tem sentido vocês trabalharem, não diria nem final de carreira, mas está quase no final e ganhar igual um garoto que está entrando agora. Dá para explicar como é que está essa discussão? Então, essa discussão está no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e está para ser votado a qualquer momento. Agruparam-se outras profissões, né, outras entidades, a magistratura e o Ministério Público, e aí sim a conta fica maior. Se várias pessoas ingressarem, várias categorias ingressarem, a conta pública aumenta. Mas a gente tem que valorizar por que magistratura e Ministério Público. Você também sabe que o magistrado não pode exercer nenhuma outra função a não ser professor. De faculdade. Mesmo assim precisa ter uma acho que desembargador não precisa ter qualificação nenhuma. Não há obrigação de qualificação. É que o mercado hoje exige essa qualificação de mestrado e doutorado. Mas o magistrado não pode receber nada, nem um centavo a mais em qualquer outra atividade que não seja de professor universitário. Ou ele é juiz e professor universitário, ou não recebe mais nada. Nós temos como rendimento os nossos subsídios e, eventualmente, o salário de professor, que nem todos são, por exemplo. Eu não sou professor, eu vivo exclusivamente da magistratura. Mas está me dando aula. Agora, deixa eu falar uma coisa.
Estão todos os presidentes do Tribunal do Brasil inteiro apoiando isso ou não? Sim. Você se encontra, inclusive? Sim. Eu acabei de ter uma conversa agora pela manhã com o desembargador Carlos França, que é presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e presidente do Conselho de Presidentes, e o CONCEPRE, o Conselho de Presidentes, vai fazer uma manifestação, uma nota em favor da aprovação do VTM, da PEC 10. Essa decisão do quinquênio, de aumentar o salário, de chegar num nível como tivesse um juiz entrando agora, tem alguma coisa a ver? Eu falo muito isso nas minhas entrevistas, eu já entrevistei muito juiz federal e tal. E tem vários colegas de vocês, digo assim, que são que é da federação, que até, não sei, do estado eu não conheço muito, mas tem alguns juízes que estão largando o cargo de juiz para ser advogado. Agora, tem alguma coisa a ver com essa questão ou não? Veja salário? É vencimento puro. É vencimento puro. Por quê? A magistratura de São Paulo está perdendo alguns excelentes magistrados para escritórios de advocacia, iniciativa privada, e não são magistrados novatos, magistrados com 20, 25 anos de carreira. Que é uma bobagem, né? Se for pensar... Pois é, o poder público investiu nesse magistrado durante 20, 25 anos, e agora, mercê dos baixos vencimentos, deixam a carreira para buscar outras alternativas. Quando eu falo em baixo vencimento, eu gosto de pontuar isso, Zacarias. Pode falar, fica à vontade. O trabalho de um magistrado não pode ser comparado, como comumente se faz, com um trabalhador sem qualificação. Não tem nada a ver. Não podemos comparar o trabalho que o magistrado exerce, deliberando sobre a liberdade, a vida, o patrimônio de uma pessoa, com o salário que o meu avô era. Meu avô era marceneiro. Então, como se comparar? Sem discriminação nenhuma, mas, lógico. Mas eu falo sempre sobre isso. Todos devem ganhar. Vocês decidem as coisas e a vida das pessoas. Eu falo isso direto. Quando eu estou conversando com o juiz, falo, como é que é isso? Porque o cara decide, até eu brinco, até tem juízes que que eu entrevisto, da vara de família e tal, eu falo, com quem vai ficar o cachorro? Até isso. É mentira? Não, é verdade. Não. Então você imagina a responsabilidade que vocês têm. E é interessante você entender, como é que pode um cara que estudou a vida inteira, que está numa situação de risco também, e que decide a vida das pessoas e tal. Exatamente. E sem nenhuma demagogia. Juiz ter um bom subsídio, ganhar bem, é uma garantia para a própria sociedade, não é isso? É como eu penso. Porque você tem Agora, doutor, quem está criando essa polêmica, que o senhor possa falar, ou você vai estar tendo alguma dificuldade relacionada a angariar mais magistrados? O que está acontecendo? Olha, eu até fiz um pequeno levantamento, só para se você me perguntasse para eu saber. Dos últimos 3 concursos da magistratura, no antepenúltimo tivemos 21 mil inscritos, passaram menos de 100. No penúltimo, 20 mil inscritos, passaram menos de 100. E no último, quase 16 mil inscritos, passaram um pouco mais de 100. Ou seja, a magistratura está aberta a todo bacharel de direito que se qualificar e se preparar para um concurso que é difícil. Agora, se 20 mil se inscrevem e passam 80, 90, alguma coisa está errada no ensino do direito. Você há de concordar comigo também, não é isso? Doutor Fernando, o senhor quer deixar algum recado, alguma coisa que eu não lhe perguntei? Até para não tomar mais o seu tempo, eu queria dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo de Comunicação suas multiplataformas. Essa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, na Rede Brasil Televisão e mais outros 30 portais. No YouTube também, no Cartão de Visita News. E o grupo hoje tem a Band Litoral, o SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada de Campinas, Ribeirão Preto e Local. Eu vou fazer a última pergunta para o senhor e vou encerrar literalmente. Eu agradeço. Muito obrigado. O Chain Zero também agradece esse conteúdo, que é o nosso presidente, o senhor Francisco Roxo, que é filho do Roxo, que foi promotor de justiça, que está com a gente no grupo agora. Eu queria saber para quem o doutor Fernando entrega o cartão de visita. O meu cartão de visita eu entrego ao cidadão, ao brasileiro de São Paulo, que saiba
que a justiça do estado em que ele vive funciona, e funciona bem. É formada por homens e mulheres de valor, corretos, totalmente dedicados ao serviço público. E aqueles que, porventura, desviam desse caminho, que é um percentual ínfimo frente ao universo de juízes de São Paulo, ele é formalmente processado e punido, tenha certeza disso. Então o cartão eu entrego para isso, para que confiem na justiça do seu estado, confiem no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Fernando, o que te faz chorar? Filme, às vezes. Tem sentimento. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.